Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo da Academia da Corrida. Hoje vou falar-vos de uma característica que é comum a praticamente todos os grandes maratonistas do mundo. E vocês vão querer também ter essa característica. Vão ver qual é, já a seguir. Mas antes disso, pedimos que subscrevam o canal, ativem as notificações e deem o like. Quer dizer, o like pode ser só no final do vídeo, se gostarem, não é? Mas a subscrição podem fazer já. Uma das grandes características comuns entre quase todos os grandes corredores de elite da maratona é... Essa característica é todos eles, ou quase todos, claro que há sempre exceções, foram grandes velocistas. Ou seja, começaram quase todos em provas curtas, muitos 1500 metros, 3000, 5000, fizeram grandes tempos, grandes recordes, provas fantásticas, medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, em Campeonatos do Mundo, e depois, aos poucos, foram aumentando a distância, depois foram para os 10, depois para a meia maratona, e depois terminam a maratona e fazem tempos fabulosos, e muito em breve provavelmente estaremos a bater a barreira das 2 horas em provas oficiais. E esta é uma característica que eles têm, começaram quase todos em provas muito rápidas e depois foram aumentando a distância e agora estão na maratona. A base que está por trás disto é um corredor começa com distâncias mais curtas, treinos muito rápidos e habitua-se a treinar muito rápido. Imaginemos um corredor rápido, se calhar faz provas a ritmos a rondar os 2,5 minutos por quilómetro. Extremamente rápido, até mais baixo do que isso. Velocistas muito rápidos. E o que é que vai acontecendo com os corredores que estão habituados a treinar com essa velocidade? Quando começam a aumentar o percurso, ou seja, quando começam a ir dos 1500 metros para os 3000 ou para os 5000, o que vai acontecer é que eles já estão habituados a correr muito rápido. E, portanto, quando começam a treinar para os 5 km, quando começam a treinar e a correr para aqueles ritmos dos 5 km, que é mais lento do que dos 1500, para eles é quase fácil correr àquele ritmo, porque estão habituados a correr muito mais rápido, embora em uma distância muito mais curta. E conforme vão aumentando a distância da prova, vai sendo cada vez mais simples. Porquê? Porque só estão a aumentar a carga e vão sempre aumentando também o ritmo. E aumentar o ritmo para eles acaba por ser mais simples correr, porque eles já correram muito mais rápido e já têm o corpo habituado a treinar e a correr muito mais rápido. A diferença é que um corredor de elite faz a maratona se calhar a 3 minutos por quilómetro ou 2 minutos e 50. No entanto, quando corria provas mais curtas, fazia abaixo dos 2 minutos e meio por quilómetro. E isso, 30 segundos, para nós parece pouco, mas para eles é uma imensidão. É quase, sei lá, é quase como estar a correr muito lento. Para eles correr a 3 minutos por quilómetro é extremamente lento. E, portanto, porquê? Porque já têm uma base por trás, porque já se habituaram a correr muito rápido no início. E onde é que isto se liga com os corredores amadores? Isto liga-se naquele pormenor que é, existem muitos corredores que assim que começam a correr já estão a pensar como é que eu vou fazer a maratona. Ou seja, não têm ainda 5 km, já querem fazer os 42. E então fazem os 42 porque o corpo humano acaba por se habituar a tudo. E acabam a fazer os 42 km num ritmo extremamente lento.
Existem corredores amadores que fazem os 42 km em 6, 7, 8 horas, que é uma enormidade, não é? Quer dizer, é um disparate para o corpo humano, não é? Quer dizer, o corpo está a ser altamente afetado por isso, só por causa de ter uma medalha. E, portanto, a nossa sugestão é sempre a seguinte, é começar nas distâncias curtas e só passar para as distâncias um bocadinho mais longas quando se atinge um determinado tempo antes disso. Que é, por exemplo, vou fazer os 5 km. Então, se eu normalmente faço os 5 km em 30 minutos, então eu posso definir mentalmente, só vou começar a fazer provas de 10 km quando conseguir fazer os 5 km em 28 minutos, ou 27, ou 26, pronto, depende depois de corredor para corredor. Depois, quando chega a esse tempo, então faz a prova, começa a fazer provas de 10 km. E aí, como já está habituado a correr relativamente rápido nas provas de 5, as 10 já vão ser naturalmente mais rápidas do que se fizesse logo os 10 km seguidos logo de início. E vai haver menos sofrimento e vai haver mais evolução. Depois, quando chego aos 10 km, então vou dizer, se eu faço os 10 km em 1 hora, então vou impor um limite de só fazer a meia maratona quando eu conseguir fazer os 10 km abaixo dos 55 minutos, ou 56, ou 57. Portanto, vamos definir um conjunto de etapas e depois, no final, então, vamos conseguir fazer a maratona e aí já fazemos a maratona com um tempo que não é tão lesivo, porque estar tanto tempo a correr tem um impacto tão grande nas articulações, é muito, muito negativo, só por causa de uma medalha. Portanto, sigam os ensinamentos que nós temos dos corredores de elite, comecem nas distâncias mais curtas, treinem também a velocidade nessas distâncias mais curtas, vão evoluindo depois progressivamente, mas muito progressivamente, para distâncias mais longas. Vão evoluir muito mais rápido se seguirmos os ensinamentos dos grandes atletas, dos grandes corredores de elite, porque já que não conseguimos correr tão bem como eles, então vamos correr da mesma forma que eles. Bem, o vídeo fica então por aqui. Espero que tenham gostado e espero que tenham ficado sensibilizados sobre a importância de nós fazermos uma evolução muito progressiva, focando sempre velocidade e volume, e não nos preocuparmos tanto com o que os outros pensam ou o que achamos que os outros pensam, porque não é isso que nos vai dar saúde, não é isso que nos vai dar a alegria de sermos pessoas ativas e de corrermos e de sermos pessoas saudáveis. Até à próxima, e agora sim podem dar o like se gostarem e depois divulguem pelos vossos amigos. Se não subscreveram antes, subscrevam agora porque é muito importante para nós. Até à próxima.